que mal um guaxinim pode fazer? O bichinho que chama a atenção pela fofura é pequeno, mas não tanto, peludo, inteligente, mas ainda assim simples e bonito. Basicamente um sonho de qualquer criança e um desejo de todo ser humano apaixonado por mamíferos terrestres fofinhos. Porém, as aparências costumam ser traiçoeiras. Numerosos testemunhos e documentos gráficos apoiam a natureza perturbadora, por vezes criminosa, dos guaxinins. Seus próprios genes o denunciam. Se suas gigantescas manchas escuras ao redor dos olhos funcionam como uma máscara, o guaxinim é o ladrão da natureza, um animal extremamente habilidoso, esquivo, astuto em seus objetivos, diligente em seus golpes. Em locais onde foram importados e não contam com predadores naturais, os guaxinins exterminam inúmeras espécies locais e causam medo nos bairros periféricos. A extrema perícia que milênios de pilhagem proporcionam é combinada com uma capacidade reprodutiva totalitária para dominar terras virgens numa questão de 5 anos. O guaxinim é uma arma colonizadora perfeita. Sabemos disso hoje. Entretanto, há meio século, como em muitos aspectos ainda atuais, a imagem de um animal tão amigável conquistou os corações de uma nação no outro lado do mundo. Nacional das Américas, os guaxinins foram parar no Japão. A história de amor e ódio começa em 1963, quando o autor americano Sterling North publica Rascal, um livro de memórias, um conto infantil no qual ele surfa nas ondas da nostalgia na companhia de seu guaxinim doméstico. A obra se torna um clássico instantâneo, chegando às prateleiras de milhares de crianças em todo o país. Seu épico midiático receberia um impulso definitivo quando 6 anos depois a Disney obtivesse acesso aos direitos da obra. Rascal, o filme, estrearia nos cinemas americanos durante o verão de 1969. O sucesso ficou restrito ao continente até 1977, quando cruzou o mundo e chegou ao Japão. Quase 15 anos depois da primeira obra de Rascal, a Nippon Animation, estúdio de animação japonês, teve uma ideia: e se transferíssemos a história de Rascal para a telinha, numa produção de 52 episódios destinados ao consumo familiar? Da noite para o dia, a irresistível versão mangá de Rascal conquistou a hiperbólica cultura pop japonesa. É difícil definir o impacto da série. Rascal acabaria aparecendo em anúncios de televisão e até em jogos de Game Boy, fazendo com que milhares de crianças japonesas quisessem um guaxinim em suas casas. Afinal, que mal o proverbial Rascal poderia fazer? Era 1977 e os pais japoneses não tiveram escolha senão encolher os ombros. O governo não fez nada para impedir e num piscar de olhos, o Japão começou a importar guaxinins como se não houvesse amanhã. A febre atingiu o seu pico no final dos anos 70, quando as famílias japonesas adquiriram o mamífero sibilino a uma taxa de 1.500 espécimes por semana. De repente, o Japão colocou um cavalo de Troia perfeito nos seus ecossistemas naturais. E ele fez isso impulsionado por uma série animada. As consequências foram rapidamente sentidas. Como relata o portal Atlas Obscura, uma das leituras morais de Rascal foi a libertação do animal. Afinal, os guaxinins são animais selvagens e, no final das contas, eles só querem uma coisa: fugir. A ideia enquadra-se bem no mundo cultural japonês, pronto para qualquer simbiose espiritual entre fauna e flora. Muitos pais japoneses aprenderam a lição da maneira mais difícil. Os guaxinins começaram a se comportar como, pasmem, guaxinins. Agressivos, destrutivos e difíceis de domesticar, muitos deles foram encontrados onde a fábula de Rascal os confiou, na natureza. Transformada em pesadelo, a série ofereceu uma salvaguarda moral confortável. Em poucos anos, os guaxinins se espalharam por todo o Japão. No final da última década, a sua presença era conhecida em nada menos que 42 prefeituras, de um total de 47. Destruíram espécies nativas com características semelhantes, saquearam templos e perturbaram numerosos ecossistemas e culturas, gerando danos anuais no valor de 300 mil euros. O governo japonês em breve proibiria a importação de guaxinins, impondo multas severas a quem ousasse recorrer ao mercado negro, mas os danos já eram irreparáveis. O guaxinim continua a vaguear livremente pelo arquipélago, e Rascal, muito alheio às consequências causadas pela sua entronização midiática, continua muito popular. Embora o guaxinim tenha se infiltrado em muitas nações do planeta, apenas no Japão sua história gira em torno de mitomanias pop e séries animadas. A presença dos guaxinins é provavelmente irreversível.
Como ilustra o relatório da Slate, o guaxinim não é apenas um animal adequado para o campo, é também uma praga urbana quase perfeita. Suas mãos ágeis lhe permitem evitar inúmeras armadilhas, e sua inteligência particular faz com que as políticas impeçam que ele se torne obsoleto em questão de dias. As cidades, em essência, funcionam como campos de treinamento militar. Cada obstáculo colocado pelo poder público oferece um aprendizado valioso que sempre acaba sendo superado e que sustenta a adaptabilidade urbana da espécie. Em Toronto, por exemplo, a introdução das famosas latas de lixo anti-guaxinim, supostamente intransitáveis, revelou-se inútil após 2 anos. O guaxinim é uma espécime formidável e adaptável. Se causa desequilíbrio em certo habitat, isso ocorre em função dos humanos introduzirem espécimes exóticas em regiões inadequadas.